Fala aí, pra quem não me conhece, eu me chamo Osaka e hoje eu quero conversar sobre uma coisa em que muita gente vive, mas que quase ninguém para pra poder entender de verdade sobre aquilo. E não é algo óbvio e não é algo que você percebe na hora, é claro, mas quando você vê, já tá vivendo aquilo e isso acaba tendo um nome, que é a dependência emocional. Mas antes de mais nada, vamos entender o que seria a dependência emocional. Bom, não é só gostar de alguém e não é sobre você apenas se importar. É quando a sua estabilidade emocional começa a sair de você e passa apenas a se depender da outra pessoa, entende? É quando você já não reage mais pelas suas próprias decisões, mas sim baseado no que o outro faz, no que o outro fala ou até mesmo no que o outro deixa de fazer. É como se, aos poucos, você fosse se desconectando de si e se conectando completamente em alguém. E o problema é que isso não acontece apenas só uma vez, mas vai acontecendo aos poucos, em pequenas atitudes ou até mesmo em pequenas escolhas. Até que quando você percebe, você já não está mais no controle de si. Bom, isso normalmente começa de um jeito que até parece inofensivo, onde você começa a valorizar muito alguém e começa a dar muito mais atenção, muito mais importância. O que é até um certo ponto, isso é normal, né? Porque é uma amizade ali e tudo, e não tem problema nenhum, é claro. Mas o problema é quando você começa a ultrapassar esse certo limite, onde você começa a se deixar de segundo plano, quando as suas decisões começam a girar em torno de alguém, ou quando o seu tempo, a sua energia e a sua atenção já não são mais os mesmos, sabe? Não são mais seus ali. E bom, com isso, a gente acaba também trazendo consequências. E é aí que as coisas começam a pesar, porque você perde algo muito importante, que é o controle sobre si, onde você começa a duvidar mais de você, começa a se adaptar demais, começa a aceitar as coisas antes que você não aceitaria. A sua rotina total ali muda, a forma de pensar muda. E sem perceber, você já está se moldando para caber na vida de alguém. E nisso você acaba deixando de construir a sua própria vida ali, o seu próprio caminho. E bom, a realidade disso tudo é que quando algo não sai como você esperava, parece que tudo ali acaba, sabe? Tudo ali desmorona. E não é porque você perdeu alguém, mas porque você construiu uma parte de você em cima desta pessoa. E quando isso se quebra, parece que você perdeu a si mesmo também. Só que na verdade é que você nunca deveria ter se colocado nesse lugar, né? De primeira mão, assim. E a gente pode muito refletir sobre isso e também ter opções de como sair disso, né? E que assim, de fato, não basta só você se afastar da pessoa quando se trata disso. Porque você acaba não mudando por dentro. Você só troca a pessoa, mas o padrão vai continuar o mesmo. O primeiro passo disso tudo, então, é você perceber aquilo ali. Perceber que você se deixou de lado, entende? E a partir disso, começar a se reconstruir ali do zero para poder crescer. Voltar a focar em você, nas suas coisas e no seu tempo. E isso não é por raiva, ou nem por mágoa, nem nada do tipo não, mas por consciência. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. E no final disso tudo, ninguém vai viver por você. Essa é a realidade. Dependência emocional nunca foi sobre a outra pessoa. Sempre foi sobre o quanto você se colocou em segundo plano ali para ela. E quando você percebe isso, você tem duas escolhas. A continuar a esperar alguém que te complete ou começar de verdade a se escolher, a se erguer ali. Porque no final, se você não tiver por você, ninguém mais vai estar. Bom, assim como meus outros vídeos, isso daqui é um vídeo de refletir, né? E assim, talvez tenha muita gente que passa por isso, o que eu entendo por muita parte, entendeu? Eu sei que não é algo fácil de se lidar nem nada do tipo, mas tire sempre um tempo para poder refletir e se cuidar, entendeu? Tanto mentalmente, sabe? Fisicamente também, não sei, né? Eu não sou uma pessoa tão boa, não sou psicóloga para poder comentar disso, mas eu sempre gosto de poder ajudar, assim, né? E trazer a realidade em você, para você não ficar só no mesmo looping de sempre. Beleza? Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.